do próprio irmão ou irmã que está se envolvendo nessa relação. Mas ele é um tema atualíssimo, né? Essa gravidez prematura. E isso aí, né, talvez em algumas classes sociais, principalmente, né, Newton, e possa ser melhor alcançar mais coisas, né, mais subsídios, né, porque passa, como tu disseste, muitas vezes os avós, né, passam a fazer a figura de pais e a mãe, a própria mãe, é quase uma irmã, né, um auxiliar nos cuidados da criança. Com relação à gravidez prematura, Leandro, nas classes mais pobres, pela hiperexcitação em função do contato, as casas pequenas, as crianças dormindo no mesmo quarto que os pais, na mesma cama, os irmãos entre si, até a vida adulta, adultos com crianças no mesmo espaço, as crianças assistindo às relações sexuais dos adultos, isso faz com que a criança fique hipersexualizada. Então ela precocemente entra na sexualidade corporal em função dessa precocidade dentro dela. Nas pessoas onde as casas são maiores, cada um dorme no seu quarto, na sua cama e tudo mais, isso é um pouco, essa possibilidade é um pouco menor, mas os pais também muitas vezes, por desatenções, descuidos, desorientação, ausência, jogam seus filhos precocemente na sexualidade. O que mais influencia, né, é essa proximidade, né, ou a influência da televisão com histórias, né, que envolvem a sexualidade mais frequente? Não, a televisão ela não tem esse poder, numa família bem estruturada, não tem esse poder de perturbar ou desviar ou jogar a criança precocemente na sexualidade. O que ela tem é o fato da excitação. A televisão, de alguma forma, de uma maneira atenuada, termina fazendo o papel dos pais na cama, junto com as crianças. Então, quando a criança assiste, aos 2, 3, 4, 5 aninhos de idade, assiste uma relação sexual na televisão, ou uma relação sensual na televisão, ela é como se estivesse na cama com os pais. Claro, atenuado pelo fato de ser uma visão plana, o que desperta dentro da criança em termos de angústia, também é muito próximo do estar na cama. Então, por que se orienta que os pais não evitem cenas, programas mais para adultos, no caso das crianças, para que elas não tenham altas taxas de angústia? O problema é a angústia, em última instância. Esse é um capítulo que as pessoas em casa têm que prestar atenção, um conceito, é uma palavra. Toda vez que a criança aumenta suas taxas de angústia, de excitação, e provoca angústia, a criança fica chorosa, manheira, reclamona, briguenta, começa a se machucar, corre, não para, perde o sono, se excita, não quer brincar, não quer parar de brincar, não quer desligar a televisão, não quer baixar o som, não quer baixar a música, fala alto, dança dentro do quarto, bota música, corre de um lado para outro. É sinal de que a criança está angustiada. Uma criança que não está angustiada chega no início da noite, ela vai se acalmando, se tranquilizando, os pais vão diminuindo os sons, vão diminuindo os estímulos. O que é diminuir os estímulos? É fazer com que a criança vá se entrando um pouquinho a situação fetal lá. Fecha as cortinas, apaga as luzes, ou baixa os sons, diminui a intensidade das luzes, vai para a cama, se tapa, fala baixo, nina, vai aconchegando a criança, acarinhando a criança para que ela vá reproduzindo essa situação fetal do sono, digamos assim, que funciona como um indutor do sono na criança. Se os pais, ao invés disso, colocam um programa que tem esse cunho sexual, como a novela, por exemplo, das 8, evidentemente essa criança vai ficar hiperligada, o sono vai embora. Ela vai começar a correr pela casa, vai começar a cantar, ela vai começar a se excitar. E a excitação aqui não é uma excitação pura e simplesmente sexual, é uma excitação do psiquismo dela. A criança, o psiquismo começa a lançar a mão, digamos assim, vamos dizer de forma quantitativa para as pessoas nos acompanharem em casa, das suas energias, digamos assim, que tem que ver com o funcionamento dele de maneira exagerada. Por quê? Porque o estímulo é os estímulos. Se nós aumentamos os estímulos através do programa que a criança está assistindo, ela vai se acordar. A forma... Quem é que dorme num baile? Quem é que dorme numa boate, numa festa, num pub, num show? Só quem está muito alcoolizado ou muito drogado. O indivíduo que está normal, de sã consciência, com a cara limpa, não dorme, ele curte, ele se acorda, ele dança, ele vibra, etc. Então, os estímulos nos acordam.
Para que a pessoa possa dormir, no caso da criança, é preciso ir tirando os estímulos lento e progressivamente para que ela possa A ir. gente vê hoje criança, né, com insônia. Custa dormir, tem que dormir de luz acesa. Né? É interessante que o comportamento, antigamente, bom, tinha que ir para a cama a tal hora, desligava a luz, não tinha que dormir. Né? Não dormia, mas que era uma imposição. E hoje também tem muito mais coisas que atraem a criança. Né? Tu abre uma internet, tu abre uma televisão, enfim, tem uma... A ideia, se tu baixa a lei e proíbe a criança e obriga a criança a dormir, bom, na verdade tu desligasse o disjuntor, desligasse a chave geral. Então aquela criança de repente vai dormir. Mas se tu fizeres, tu podes obter o mesmo resultado de uma forma mais amigável, mais amorosa. O que nós estamos o tempo todo, e é importante que as pessoas entendam em casa, priorizando é a relação de amor. Nós podemos colocar ordem na cabeça dos nossos filhos amorosamente. Sem imposição. E nós podemos colocar ordem com um pedaço de pau, como era antigamente. A questão é como é que nós conseguimos colocar ordem na cabeça das crianças de forma amorosa, cada vez mais amorosamente. O qual não significa dizer que não tenha que botar limites, o qual não significa dizer que não tenha que dizer não, como falávamos a semana passada, tinha um ouvinte, uma mulher, que até várias vezes entra no nosso programa, questionando a questão dos limites, da palmadinha, lembra da palmada, 3 palmadas, que subiu na grade, se pendurou, você está correndo risco de morrer, ou de se acidentar, se machucar. Mas existem formas e formas de colocar limite. Tu pode colocar limites espancando a criança e tu pode colocar limites conversando e mostrando a gravidade daquilo que ela está fazendo. Às vezes é preciso 1, 2, 3 vezes, é preciso conter a criança fisicamente, como dizia a doutora Liz, para que ela não se exponha. A contenção é uma forma de limites, que substitui o espancamento. Aí vem a história da lei da palmada. Mas a ideia é cada vez mais termos a consciência de que nós podemos obter resultados muito interessantes amorosamente. De uma outra forma, não é uma Agora, forma... o amoroso complica um pouquinho os pais, Leandro, sabe por quê? Porque o amoroso demanda tempo, atenção, inteligência, dedicação. Enquanto que se tu pegares um pedaço de pau e correres atrás da criança, ela entra em pânico e foge de ti, em 2 segundos tu já tens tempo para ir assistir o teu programa. A gente percebe às vezes, né? E claro, a religiosidade tem seus lados positivos, mas frequentam muito culto, ou vão até um seminário, por exemplo. Né? Elas não têm nenhuma formação da sua sexualidade, estão lá numa forma muito fundamentalista de conceitos discriminatórios e tal. Isso aí, né, é salutar ou é doentio? Né? Tu levar uma criança que está recém se formando, né, para uma visão moralista, né, da sexualidade. Né? Olha, as crianças, os adolescentes, vou sair das crianças, os adolescentes que vão para a igreja, os adultos jovens, os adultos em geral que vão para a igreja, é porque não tiveram família. Que família não tiveram? Não tiveram essa família que nós estamos falando. Então eles foram criados soltos ou exageradamente reprimidos e buscam uma família substituta que é a igreja, onde as pessoas se chamam de irmãos, onde todos se abraçam, se beijam, cantam, onde estão num ambiente agradável por poucos minutos ou poucas horas, porque se ficasse muito tempo brigariam, mas logo depois vão embora e se encontram na vez seguinte, ficam com a melhor parte da festa. Então essas pessoas buscam a igreja porque não tiveram famílias adequadas, saudáveis e bem organizadas. Então a igreja, mesmo que seja severa, que proíba, que fale que pode ou que não pode, que determine a vida das pessoas como fosse um quartel, ela termina criando uma ordem na cabeça das pessoas. E algumas pessoas, a igreja é melhor que as famílias delas, mesmo quando determinando ordem. Porque tiveram famílias tão desestruturadas, tão bagunçadas, tão desorganizadas, que se criaram na rua, na sarjeta, como moleque de rua. E a igreja reestrutura eles. Do fato de se criarem na rua como moleque de rua, muitos derivam para pequenos roubos, derivam para as drogas, principalmente para o álcool, não conseguem trabalhar, não têm rotina, etc, etc. A igreja termina criando essa rotina dentro da cabeça deles, ainda que de forma severa, ou apelando para a severidade, para os medos, para os sustos, para as ameaças, olha Deus, olha diabo, porque em última instância é o que acontece. O indivíduo apela para Deus e diabo, e para Deus e para o diabo, para criar um código de leis para que o indivíduo fique sujeito entre eles. Dois trilhos. Interpretar o porquê da disciplina. Aí entra a fé. Tu tens que ter medo. A fé não é questionável. Tens que temer.
é o equivalente às famílias antigas que os pais eram severos. O equivalente a isso. Agora, por que surge esse público? Porque as famílias falharam. O indivíduo, nós temos na vida prática assim, quem tem uma boa família, bons pais, conversam, estão juntos, se ajudam, se querem, tem um entendimento, um está conectado com o outro, o indivíduo não sente a necessidade de ter religião, sequer acredita em Deus muitas vezes. Por quê? Porque ele tem o Deus dentro dele, ele tem essa sensação de plenitude, de bem-estar, de segurança, ele está conectado, ele sabe até onde pode, onde não pode, ele sabe quem recorrer, quem buscar, ele tem um porto seguro, que são os pais, que é a família que está em casa, que quando acontece alguma coisa, ele não precisa ir para a igreja e dizer, meu Deus, me ajuda, me socorre. O indivíduo que faz está desesperado, não tem. Quando o indivíduo pede para Deus esse tipo de coisa, ele não tem mais para quem pedir. Ele está na lona, no desespero total. Então, assim, não tem amigo, não tem pai, não tem mulher, não tem filho, não tem irmão, não tem primo, não tem nada. E é compreensível. E aí a igreja presta um serviço muito bom. Eu vejo isso com bons olhos, eu não critico a igreja nesse sentido. Por quê? Porque a igreja nesse público... As igrejas. Quando eu digo igreja, me refiro... Normalmente toda visão religiosa é uma visão disciplinatória, moralista. Né? Mas para algumas pessoas é melhor isso do que nada. Claro. Porque nada é o afâneses, é o desamor, é o desafeto, é o vazio, é a indiferença. Ainda que seja para xingar, é melhor ser xingado do que ter indiferença. Porque tem pessoas que não têm para quem... Estamos falando de novo de situações limites, saímos da normalidade. O normal é que o indivíduo tenha tudo isso. Mas muitas pessoas não têm, então nós estamos falando de uma normalidade que é muito comum. Então aí a igreja, eu acho que a igreja presta serviço muito grande. Não por Deus, ou por ser Deus, ou por ter santo, isso aí não me interessa. Me interessa pelo serviço que ela presta de acolher, de chamar pelo nome, de ter um espaço, um ambiente, uma hora para se encontrar, de se ajudarem mutuamente, de se prestarem serviço. Nesse sentido, independentemente de ser severo ou não, de cobrar ou não por isso, eu acho legal para essas pessoas. Que é a função que o Estado... Se o Estado fosse eficiente, provavelmente essas pessoas... Ajuda uma construção, mas uma construção também disciplinatória, do pecado... Temos a ausência do Estado. Do sexo como uma coisa suja, né? Muitas vezes se constrói dessa maneira. Então, aí nós temos a ausência do Estado. Se o Estado fosse mais organizador, como substituto dos pais, como se fosse mais... não no sentido de dar dinheiro, de pegar e tirar de um e dar para outro, não me refiro a esse tipo de coisa. Não me refiro assim, um instituto funcionando, uma orientação acadêmica importante, científica. Já colocasse a questão do Estado, né? E eu já estou vendo ali o seu Serra, né, da Beneficência Portuguesa, e eu passo também a convidá-lo a participar do programa. Né? Neste momento, o seu Serra, da Beneficência Portuguesa, está completando agora mais um ano de vida. E como os hospitais dependem, né? Eu estive no coquetel lá na inauguração dessa nova aula, né, da Beneficência Portuguesa, e ali encontrei o ex-secretário, né, Isaías, que aqui esteve, aqui não, né, mas na época, né, que ele era secretário, eu estava numa outra emissora, e muitas vezes tive a oportunidade de conversar com ele, cobrar até determinadas situações, né, mas entre outras coisas, conversando tanto com o Manduca quanto o Isaías, né, eles recordando da época da municipalização da saúde, né, aqui em Pelotas, que teve uma corrente que era contrária. E o doutor Manduca, né, com o auxílio do Isaías, que na época ele era desse grupo da Partite, né, que chamava, ele trouxe novamente para a pauta a municipalização da saúde em Pelotas. E hoje, se nós pensarmos um pouco, os hospitais que não são, as cidades que não são municipalizadas e dependem só do governo do Estado, estão numa situação de penúria. O Estado não está repassando. Né? Vários municípios até aqui ao redor, que construíram, melhoraram o seu hospital, né? Hoje não estão recebendo. Eu faço um rápido intervalo, de modo a introduzir o seu Serra, né, aqui no programa. E a gente conclui assim a parte do Facebook. Né? Correto. Tá bem? Então vamos rapidamente no intervalo e já voltamos.